Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu também estou muito bem, feliz, muito grato ao Senhor por essa oportunidade. Confesso que é um desafio subir aqui. Meu coração se enche de temor para subir aqui e falar diante de vocês, primeiramente diante do Senhor e depois diante da igreja, diante do corpo. Quando o pastor sugeriu, dentro dos precursores esse tema, eu fui pensando, fiquei tentando raciocinar o que era de fato honra e qual era a importância de falar sobre isso. E eu vou tentar, de alguma forma, pelo Senhor, pelo Espírito, compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Os irmãos podem se sentar. Então, qual que é a importância de falarmos sobre honra? Por que esse assunto é importante para nós hoje, no século 21, 2020, novembro? Por que é importante nós falarmos sobre esse assunto hoje? Porque, de alguma forma, quando o pastor sugeriu esse tema, ou ele anunciou que nós iríamos falar sobre isso, algumas pessoas falaram que não tinha necessidade de falar sobre isso, que não era o tempo de falar sobre isso. E, irmãos, isso só revela mais ainda a importância de nós falarmos sobre esse assunto. Porque se esse assunto não é necessário, talvez é porque ele é muito necessário. E quando eu pensei sobre a importância de falar sobre honra, o Senhor me levou a entender um pouco sobre que honra é importante ser falado, porque ela primeiramente fala sobre quem Deus é. Sabe, honra, ela fala sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento do Santo, que está sentado na sala do governo que existe no céu. E sabe, nós precisamos pensar isso, porque o que eu penso a respeito dessa pergunta, desse questionamento é: quem de fato Deus é para nós? Quem de fato o Senhor é? Qual é a visão que nós temos do Senhor? O que vem na nossa mente quando nós paramos e pensamos sobre o ser de Deus? Cara, eu queria que você parasse um pouco e pensasse aí no seu lugar. O que vem na sua mente quando você pensa sobre quem Deus é? Deus, sabe? Porque o conhecimento de Deus na Bíblia fala que o conhecimento de Deus é a vida eterna. João 17,3, não precisa abrir, eu vou dizer, diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, ó Deus, verdadeiro, guarda essa palavra, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna para as Escrituras, para Jesus, quando ele citou esse versículo, era o conhecimento do único Deus verdadeiro e do seu Filho Jesus. Quem Deus é para nós? Será que de fato nós conhecemos quem o Senhor é? Sabe por quê? Para o povo hebreu, nesse tempo, quando Jesus citou esse versículo, a palavra conhecimento, ela está relacionada à intimidade. A palavra conhecer, para o povo hebreu naquele tempo, ela falava de alguém que se relaciona, alguém que está junto, um Deus pessoal. Irmãos, o Deus bíblico, o Deus das Escrituras, ele não é uma ideia abstrata.
Ele não é uma teoria, ele não é uma fábula. O Deus bíblico das Escrituras é um Deus pessoal, é um Deus íntimo, é um Deus que se relaciona, é um Deus desejoso por relacionamento. Sabe, nós temos essa dificuldade de entender quem Deus é, mas primeiro nós temos que entender que o mais desejado nessa relação é Ele próprio, é Ele que quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar, Ele quer falar: eu sou o único Deus verdadeiro, me conheçam, porque só assim vocês vão saber o que é honra. Somente assim, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Porque nós precisamos de fato conhecer quem Ele é, para sabermos sobre o princípio de honra. O Deus bíblico, Ele é uma pessoa que se relaciona, como eu disse. Ele não é um Deus que é um Deus distante de nós e que dá leis morais para a gente seguir. E tipo assim, fica aí com as leis, agora vocês se viram. Não. Ele é um Deus que Ele se importa. Ele é um Deus que antes da fundação do mundo, Ele já desejou, Ele já quis, Ele já ansiou por cada um que está sentado aqui. Ele pensou em você e em mim antes da fundação do mundo. Ou seja, princípio de honra fala sobre quem Deus é. Nós temos que entender que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta tudo a partir dEle mesmo. Ele é aquele que é o sustentador, não só o Criador, mas o sustentador de tudo que existe. De todas as coisas que você pode imaginar. Um átomo, que é uma partícula do que as coisas são, fala sobre quem Deus é. Nós precisamos, irmãos, parar e pensar quem Deus é, porque senão nós não vamos conseguir saber o que é honra. Nós não vamos conseguir. Precisamos do conhecimento de Deus. Deus, Ele é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, grande em sabedoria, poder, justiça. Ele é um Deus que não muda. Eu e você mudamos, mas Ele não muda. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Diante de tudo, de todos, Ele continua sendo o mesmo. Precisamos dessa visão de Deus, porque senão nós não vamos conseguir honrar. Ele é um Deus glorioso. Ele é um Deus que não tem problema com honra. A honra para Deus não é uma ferramenta que Ele tem, tipo uma coisa à parte de Deus. A honra, ela fala sobre Ele. A honra, como o nosso irmão Fabiano disse, ela fala sobre a essência de Deus. Deus não faz força para honrar. Deus não se esforça para honrar. Deus, o nosso Deus é um Deus que Ele honra a sua palavra. Ele é um Deus que Ele honra as suas alianças em toda a história. No Jardim do Éden nós vemos que mesmo com a queda do homem, Ele promete, Ele faz uma aliança com Adão e Eva e promete um descendente que virá. Ele é um Deus que faz uma promessa para Noé, uma aliança com Noé e cumpre a sua aliança. Ele é um Deus que cumpre a sua aliança com Moisés, com Davi, com Abraão. Ele é um Deus que não faz força para honrar, porque Ele sabe quem Ele é. Precisamos conhecer de fato quem o Senhor é, porque senão será impossível honrarmos. A nossa honra vai ser mero moralismo, mera bajulação, para ficarmos bem uns com os outros só. Só que em Cristo não existe relação. Sem Cristo não existe relacionamento. Não existe honra sem Cristo.
sem o conhecimento de quem Deus é. O nosso Deus, Ele é um Deus autossuficiente. Ele é um Deus autodefinido, autoexistente, autossuficiente. Ou seja, Ele não depende de nada. Ele não depende de alguma coisa, de uma forma, de uma situação. Ele não depende disso, irmãos. Ele é. Ele disse para Moisés, diz para eles que eu sou. Só isso. Eu sou. E se nós formos ver na língua hebraica, Deus estava falando assim para Moisés, eu não somente sou o que eu sou, mas eu também serei o que eu serei. Eu não só sou ontem, como sou hoje, eu também serei por toda a eternidade. Sabe, essa realidade, ela precisa entrar em nossas mentes e atingir o nosso coração. E descer até as nossas entranhas, e nós nos constrangermos diante daquele que vive para sempre. Porque senão, nós não podemos falar sobre o princípio de honra. Não podemos falar sobre o princípio de honra, se não sabermos a realidade do ser de Deus. O Vitor falou muito bem sobre diante de quem nós estamos vivendo. Quem estava aqui? Quem viu essa mensagem? Só que nós podemos viver a nossa vida diante de muitos deuses, muitas coisas, muitas pessoas. E essa realidade de saber diante de quem nós estamos vivendo, ela fala de fato conhecermos a Deus. Precisamos de fato conhecer quem Ele é, porque senão não saberemos diante de quem nós estamos vivendo. Abre as Escrituras em Salmos 86, versículo 8 ao 10 e o 15, por favor. Salmos 86, do versículo 8 ao 10 e o 15. Esse é um salmo que o Catecismo da Nova Cidade, ele traz na segunda lição sobre o ser de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, não há deuses semelhantes a ti, nem obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, somente tu és Deus. O 15. Mas tu, Senhor, é um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus bíblico. Eu não sei qual é a ideia que você tem de Deus, mas esse é o Deus bíblico. E nós temos muita dificuldade de entendermos, de vermos, de enxergarmos o Senhor como de fato Ele é. Só que isso não muda quem Ele é. O fato de nós não conseguirmos entender a realidade de quem Deus é, não muda quem Ele é. Porque Ele não depende da nossa visão sobre Ele. Ele é. Ele não está preocupado se nós vamos saber. Alguém vai, porque Ele vai se revelar. Ele é um Deus que se revela. Revela a sua natureza, revela os seus atributos, as suas características, os seus pensamentos, os seus segredos. Salmos 25, 14 diz que Ele revela os seus segredos àqueles que os temem. Ele revela. E existe hoje, irmãos. Por mais que nessa era, nesse mundo, nós tenhamos dificuldade de conhecer de fato quem Deus é, eu posso afirmar para você, mediante a palavra, que existe alguns que sabem quem Ele é.
existem seres que estão diante dele dia e noite e que olham para o trono e veem alguém assentado como de fato ele é. Abre as escrituras em Apocalipse 4. Cara, sabe, isso deve extasiar as nossas mentes, explodir os nossos neurônios. Apocalipse 4, do verso 1 ao 11. Permita que essa realidade entre em você agora. Permita que essa realidade entre em nós, porque somente assim nós vamos saber que de fato quem Deus é, saberemos a sua essência, saberemos diante de quem nós estamos vivendo. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco celeste, semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas, que estavam cheias de óleo em volta e por baixo. De dia e noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que virá. Onde eu parei aqui? Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Por que Ele é digno? Por quê? Porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Senhor, nos ajuda a reconhecer quem Você é, nos ajuda, nos dá a visão celestial, nos dá a visão da sala do trono, onde esses seres estão conhecendo Você, estão diante de Você dia e noite, te dando honra, te dando glória, porque Você criou todas as coisas e as sustenta pelo fato de quem Você é. Nos ajuda, Senhor, nós queremos Te conhecer. Nós queremos saber quem Você é. Ó Senhor, nos ajude. Ó Senhor, sim Senhor, nos ajude. Se nós queremos aprender sobre o princípio de honra, primeiro precisamos saber quem Deus é, sua essência e o seu ser. Só que existe um problema. Nós não conseguimos
saber em plenitude quem o Senhor é. Nós conseguiríamos saber na vida eterna, porque Ele é um Deus infindável também. E existe algo hoje em nós que impossibilita nós conhecermos Deus, de fato. Que distorce a imagem de Deus. A honra bíblica, ela contraria a ideia de honra desta era. A honra das Escrituras, a honra para Deus, ela é contrária à honra que é pregada nessa era. A honra dessa era, ela é centralizada no eu. Pelo fato de não conhecermos quem Deus é, não conseguimos honrá-lo, logo honramos nós mesmos. Por que nós percebemos que estruturas tradicionais de tempo, da história, perderam tanta importância ou honra nos nossos dias? Rafa, dá um exemplo. Escola. Escola é uma tradição histórica da humanidade. Quem aqui tem mais de 50 anos, não precisa levantar a mão, sabe que na época que vocês iam para a escola, nunca um aluno bateria num professor. E hoje? Quem tem mais de 50 anos, talvez também, sabe que quando os filhos chegavam em casa, eles falavam: bença pai, bença mãe. O que é isso, Rafa? Honra. E hoje? Sai da frente, pai. Não me enche, não. Isso se dá, irmãos, porque a cultura atual e muito da cultura eclesiástica está entorpecida pelo que os teólogos chamam de pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela prega a honra a si mesmo. Ela fala que você tem que se honrar. E eu quero abrir um pouco desse leque para nós entendermos um pouco de fato o mundo que nós estamos vivendo hoje, ou a era que nós estamos vivendo hoje. Amém? Essa cultura atual e eclesiástica, ela prega umas filosofias humanistas e subjetivas. O que é isso? É subjetivo. Tipo, cada um interpreta da forma que acha interpretável. Cada um pensa da forma que pode pensar. Irmãos, isso é sério, mas isso invadiu as igrejas. Isso invadiu o campo eclesiástico, os templos, os púlpitos, as plataformas. Se nós queremos de fato aprender sobre o princípio de honra, precisamos identificar quais são as filosofias humanistas e subjetivas pregadas nesse tempo e ao mesmo tempo conhecer quem Deus é. Porque o conhecimento de Deus, ele vai nos libertar da mentalidade dessa era. E, irmãos, não pense porque você frequenta um culto de domingo, você não está sendo enganado ou sendo ludibriado pelo espírito dessa época. Bem basicamente, o espírito dessa época, que é a pós-modernidade, no meu ver, ele meio que deseja, a intenção dele é a liberdade plena do homem. Ele prega que o homem tem que ser livre em sua totalidade. Em tudo que ele tem que ser livre. Mas livre para quê? Para decidir.
Ele é livre para decidir o que ele acha como correto, o que ele acha como errado. Só que isso é um engano. Isso é uma mentira. Porque quando nós achamos que somos livres para fazer o que nós quisermos, de fato nós não somos livres, nós ainda continuamos escravos. Só que dos nossos interesses, dos nossos pecados. Se você acha que você é livre para fazer o que você quiser, desculpa, você está sendo escravo dos seus desejos. Liberdade é conhecer quem Deus é. Liberdade é poder fazer o que quiser e não fazer. Isso é liberdade. E isso é o perigo do engano na nossa geração, no nosso tempo. Porque isso entorpece a nossa mente. E agora, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Já que eu sou livre, eu posso pensar o que eu quiser. Já que eu sou livre, eu honro a mim mesmo. Já que eu sou livre, eu não conheço quem Deus é. Porque eu me conheço. Só que, isso na igreja, dentro da cultura eclesiástica, dentro do nosso contexto, nós achamos que não está presente. Porque nós lemos a Bíblia, sabe? Nós frequentamos o culto de domingo, nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós até assistimos culto online à noite. Irmãos, nós precisamos da verdadeira doutrina de Deus. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos do conhecimento daquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Toda vez que a igreja não é dirigida pela doutrina, toda vez que a igreja não é dirigida pela palavra, pelas Escrituras, ela será dirigida por modismos intelectuais. O que está na moda hoje? O que todo mundo está fazendo? Vamos fazer igual. O que está na moda? O que está... Falta de doutrina. Falar como todo mundo fala, pensar, agir, cantar, qualquer coisa que nós fazermos, sem o conhecimento de quem Deus é, sem o conhecimento das Escrituras, da doutrina de Deus, o Senhor está olhando e está falando, modismo intelectual, moda. O espírito do anticristo nessa época, irmãos, ele apenas está com uma nova vestimenta. Ele foi no seu guarda-roupa, pensa, olhou século 21, e vestiu. Pós-modernidade. A pós-modernidade, ela prega alguns conceitos. Só que eu quero abrir 4 para a gente hoje. Quero abrir um pouco, bem basicamente, porque é um pouco complexo, mas eu quero abrir para nós entendermos, de fato, o que está contra a nossa mente, contra as Escrituras, contra aquilo que a palavra prega, que a palavra nos ensina. E primeira característica do mundo pós-moderno, relativismo. Eu não sei se você conhece, se já ouviu falar dessa palavra, mas o relativismo nada mais é do que um pouco do que eu já falei, que é a relativização da verdade. A relativização da verdade, ela prega que a verdade é subjetiva. A verdade depende do indivíduo. A verdade está apoiada em cada ser humano individual. Ou seja,
O pastor Fábio tem a sua verdade, o Gu tem a sua verdade, o Vitor tem a sua verdade. Cada um tem a sua. Pega a sua e seja feliz. Só que as Escrituras nos falam que só existe uma verdade, e a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pitágoras disse que o homem é a medida de si mesmo. O que é isso, Rafa? Isso é relativismo. Isso é que você mede quem você é. Você estabelece como você pensa, como você vive, as suas verdades, os seus princípios. O relativismo também prega a fragmentação da vida. A fragmentação da vida nada mais é do que meu trabalho, minha faculdade, a minha vida conjugal, a minha vida eclesiástica. Ou seja, está fragmentando a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês pensam a respeito da vida de vocês, das nossas vidas? Porque a Bíblia fala e Deus pensa que nós deveríamos achar também da forma como Ele pensa, que é como? Nós somos seres íntegros e inteiros nele. Tudo que você é nele. Não existe fragmentação. Não existe, minha vida secular. Sua vida secular não existe. Porque ou você vive de acordo com este século, ou você vive de acordo com a Bíblia. Não existe vida secular para um cristão verdadeiro. Para o relativismo, e agora eu vou entrar um pouco na característica do campo eclesiástico também, é que cada um tem o seu Jesus. Você pega a parte de Jesus que te agrada e estabelece isso como todo. Logo você rejeita outras características, outros atributos de quem Ele é. Você construiu o seu Jesus. Você construiu o Jesus de acordo com a sua honra. Até o momento que Jesus não fere a minha honra, eu sigo Ele. Até o ponto que Jesus não contraria as minhas vontades, eu sigo Ele. Até o momento que Jesus não me ofende, eu sigo. Só que a partir do momento que Ele falar alguma coisa que para minha mente, para o meu mundo apoiado na pós-modernidade é ruim, eu rejeito. E nós podemos frequentar o culto de domingo e estarmos assim. Nós podemos, irmãos. A segunda característica da pós-modernidade que eu quero trazer para os irmãos hoje é o humanismo. A primeira é relativismo, a segunda é o humanismo. E nós vamos perceber que todas elas estão ligadas. Eu vou falar algumas características de cada, só que todas elas estão interligadas, todas elas são braços, pernas da pós-modernidade, da cultura que está estabelecida nessa era, nesse tempo. O humanismo nada mais é do que o homem no centro. O homem no centro de todas as coisas. O humanismo diz que o homem é capaz, e tem o direito e responsabilidade de significar ou dar sentido à sua vida. Débora, você é capaz, basta você acreditar em você mesmo.
Você pode, é só você querer. Não existe sentido e significado sem aquele que é o sentido e significado de todas as coisas. Não existe. Você vai procurar num lugar, vai procurar num outro, de uma forma ou de outra, mas você não vai conseguir. Quando você parar e fazer uma autorreflexão, você vai perceber que a sua vida não tem sentido, não tem significado, porque você só encontra isso em Deus, nele. Por isso precisamos aprender quem Deus é. O humanismo, ele valoriza a razão acima de tudo também. O humanismo, ele valoriza a intelectualidade e a racionalidade em todas as coisas. O que é isso? Tudo que você pode crer, você pode também racionalizar. Você pode definir, você pode intelectualizar. Tudo que você não intelectualiza, você não crê, não existe. Se nós estamos apenas acreditando que tudo que nós podemos crer, nós devemos também racionalizar, nós estamos pensando a partir do espírito dessa época e chamando isso de evangelho. E chamando isso de doutrina bíblica. Só que existe coisas em Deus que são insondáveis para os nossos olhos e são incomunicáveis à nossa mente. São incomunicáveis, irmãos. Só que isso também não diz que tudo é incomunicável e é irracional. Nós precisamos encontrar o centro, o equilíbrio do que eu posso pensar, do que eu posso intelectualizar, do que eu posso racionalizar, do que eu tenho que somente crer. E logo, a esfera religiosa verdadeira da fé perde espaço. Perde sentido, perde significado. Porque nós estamos tentando fazer com que todas essas coisas estejam no campo das ideias da nossa mente, estejam firmadas na forma como pensamos, como achamos que é. Nós estamos envolvidos com o espírito dessa época se estivermos achando que a razão é acima de todas as coisas. Tudo que nós pensamos, tudo que nós cremos, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos, deve encontrar como finalidade o nosso coração e nos fazer nos prostrar diante daquele que é a razão e o sentido de todas as coisas. Eu quero fazer uma citação de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer disse assim: nem mesmo a igreja nos é, na maioria das vezes, de grande ajuda aqui. Porque há muito que uma ampla ala da igreja vem ensinando um humanismo relativista, só que usando uma terminologia religiosa. Eu uso as escrituras, eu encontro versículos, e aí eu apoio isso numa filosofia humanista. Eu apoio isso num subjetivismo secular. E eu chamo de evangelho. Eu chamo de palavra de Deus. Nós não vamos conseguir saber e conhecer e viver sob princípio de honra se primeiro não conhecermos a verdadeira e inerrante palavra de Deus. E depois disso, a palavra encontrar confronto primeiro e depois conforto no nosso coração.
O terceiro aspecto da pós-modernidade que eu quero falar hoje para os irmãos também é uma coisa que nós já conhecemos, já foi falado aqui, e se chama hedonismo. O hedonismo, ele prega que você deve buscar o seu prazer acima de qualquer coisa. Que tudo que você faz ou que você pensa é para o seu prazer, é para a sua satisfação. É tipo assim, minha bênção, minha vitória, minha conquista. É sério, irmãos. Sabe, porque nós estamos chamando isso de evangelho. E é por isso que o evangelho, não o verdadeiro, mas o falso, mas que a sociedade também não faz distinção, ela entende como evangelho, está tão fraco na nossa era. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos voltar para palavras de Deus. De Deus. O hedonismo, então, ele busca isso. O prazer pessoal, individual, acima de tudo, antes de tudo. Só que, Rafa, o que isso tem a ver com honra? Tudo. Porque se você honra a si mesmo, logo você não honra nem o próximo e nem a Deus. Tudo isso está fundamentado na honra. Tudo isso está fundamentado nos princípios perpétuos de Deus. Só que o homem distorce e usa para o seu benefício próprio. Será que nós somos humanistas, gente? Será que nós somos hedonistas? Será que nós estamos entorpecidos com essa realidade? Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos, irmãos. Os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que seguem a palavra, que seguem a doutrina, eles não estão preocupados com os seus sonhos. Eles não estão preocupados com os seus projetos. Eles não estão preocupados com as suas vontades. O que interessa para eles é fazer a vontade de Deus. É fazer e pensar e viver as suas vidas, gastá-las até o último centavo, não para conseguir uma casa, não para conseguir uma esposa, não para conseguir alguma coisa, mas para fazer aquilo que Deus quis e estabeleceu antes de todas as coisas. E me perdoa, mas se você não quer, não muda o fato de que Deus fará. Se nós não quisermos viver a verdadeira vontade de Deus, não quer dizer que a vontade de Deus não será feita. Isso não quer dizer. Ele fará. Que o Senhor nos ajude a entender a vontade dEle e a nos rendermos, nos prostrarmos diante daquilo que Ele quis e quer e sempre vai querer. Tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Se o que nós fazemos não produzir glória para Deus, está produzindo glória para nós. Logo não é evangelho, é hedonismo. Logo não é evangelho, é humanismo. Logo não é evangelho, é relativismo. E a última característica do mundo pós-moderno que eu quero trazer para os irmãos se chama niilismo. Niilismo. Basicamente, o niilismo talvez seja uma consequência de uma vida que andou no relativismo, no humanismo e no hedonismo. O niilismo, ele basicamente é
o resultado, o sentido ao nada. Quando nós tentamos encontrar sentido, significado sem Deus, sem as Escrituras, nós iremos nos apoiar em filosofias humanistas. Ok, só que o fim disso é o sentido de nada. É a sua vida ser resumida a nada. Logo você vira praticamente um zumbi. Porque quando perdemos a significância de Deus, colocamos ela em nós, não encontramos também sentido, logo colocamos ela ao nada. Ou seja, nada tem sentido, nada tem significado, nada tem verdade. O niilismo, ele prega também, na sua finalidade, a destruição de fundamentos. A destruição de princípios, a destruição, a aniquilação de verdades absolutas. Não existe algo, irmãos, que seja pleno. Mentira! Não existe algo que seja absoluto. Mentira! Engano! O nosso Deus é um Deus absoluto, e tudo o que Ele disse é absolutamente perpétuo. Que não possamos viver uma vida relativa, que não possamos viver uma vida humanista. Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória, primeiro olhando para as Escrituras, olhando para os Teus princípios e estatutos absolutos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós queremos viver de acordo com o Teu reino, com a Tua constituição. Não queremos viver a partir das nossas filosofias, daquilo que possamos pensar ou achar. Deus, nos ajuda. Nós queremos Você e o que Você disse, a Sua vontade. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Nossa mente está entorpecida com isso. É sutil. Nós precisamos nos render ao Evangelho. Nós precisamos nos render à palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Liberta-nos da mentalidade desse mundo, dessa era. Que Platão morra, que a filosofia de Platão caia entre nós, que a filosofia humanista caia entre nós. Vamos lá, ore por isso, irmão. Deus quer produzir a sua vontade no nosso coração.